deixa eu passar aqui, né? Por que que eu resolvi fazer essa prova? Qual foi o objetivo? Qual foi o propósito de eu fazer essa prova aqui para os irmãos? Primeiro, porque o que que eu observo por demais nos canais, né? O que que eu observo por demais nos canais, na internet, é, nas redes sociais, nas igrejas também, tá? Que existe hoje muito analfabetismo, né? Analfabetismo funcional. O que que é um analfabeto funcional? Um analfabeto funcional, ele é alguém que está lendo, mas ele não consegue codificar aquilo que ele lê. Então, ele às vezes até concorda, ele balança a cabeça, fala: nossa, que bênção, que revelação, meu Deus. Mas ele não, se você pedir para ele explicar o que está ali, ele não vai saber. E é capaz de se enrolar todo. Por quê? Porque na realidade, ele não tá, ele está. Isso está fazendo ele ficar feliz, está fazendo ele ficar bem. Isso está lá na parábola de Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, que Jesus fala isso, que a pessoa ela recebe a palavra, se alegra, mas porque não entendeu. Olha só, Jesus já falando sobre analfabetismo funcional. Então você veja que nas igrejas tem muita gente assim. O apóstolo Paulo ele vai elogiar a igreja de Bereia, porque os bereanos eles estavam não apenas concordando, balançando a cabeça com o que o apóstolo Paulo estava dizendo, mas eles estavam conferindo nas escrituras, colocando a cuca para pensar, para saber se realmente era desse jeito como o apóstolo Paulo ensinava. Isso o apóstolo Paulo chama de pessoas nobres. Então, nas igrejas hoje, e também nas redes sociais, muitos desigrejados, já sabe que eu não gosto de usar essa expressão desigrejado, mas apenas a nível de didática, a maioria deles, né, eu coloco a maioria para 80%, são analfabetos funcionais. Eles acreditam em um discurso, mas eles não conseguem passar esse discurso de forma plena. Então, por exemplo, quando você vê alguém falando assim: Jesus é o único pastor, o resto é tudo mercenário, é um analfabeto funcional, porque ele não tem base bíblica para poder dizer isso e ele apenas está repetindo o que o outro está falando. Então, como que a gente consegue vencer o analfabetismo funcional? É através de você estar indo nas entrelinhas do texto, colocar a mente para pensar, tentar organizar o pensamento, tentar fazer com que o que está no texto você venha identificar a mente do autor, que é o que nos estudos, tanto de advocacia, quanto de história, quanto de teologia, chama-se de exegese. Exegese é a ciência da interpretação do texto. Você vai fazer o que a Bíblia manda fazer, que é meditar. Meditar é você refletir, pensar, analisar, fazer inferências, fazer com que os textos se conversem um com o outro. É pegar uma Bíblia, pegar um livro, não tem problema de você pegar um livro, desde que você saiba reter o que é bom. Se você souber reter o que é bom, ok. Então você vai fazer a referência dos textos e vai conversar com os textos para saber o que eles estão falando. E a Bíblia não, os judeus fazem isso muito bem, que eles chamam de midrash. O que é o midrash? É você pegar textos que às vezes se parecem contraditórios e fazer com que elas conversem uma com a outra, elas vão conversar entre elas, e dali você vai tirar um denominador comum, que também a gente chama, na faculdade de processo dialético. Você vai pegar uma síntese,
e uma tese, né? E uma antitese, e vai fazer uma síntese. Isto tudo parte de um princípio de meditação, coisa que brasileiro não gosta de fazer. Então, o que nós observamos, e é uma coisa que eu estou analisando, é que tem muitas pessoas que, ao invés de fazer todo esse processo que eu estou dizendo aqui, eles simplesmente se baseiam no que o professor ou que o youtuber fala, mas eles não têm tempo de meditação da palavra. Eles meditam em cima da minha meditação. Então, isso acontece muito aonde? Nas igrejas, porque a pessoa passa a semana toda não lendo a Bíblia e vai lá só ouvir e acreditar no que o pastor fala ou no que o professor da escola dominical fala. E isso é uma coisa que eu não incentivo. Eu, muito pelo contrário, eu incentivo você verificar o que eu falo, analisar, mostro as fontes, mostro o livro, mostro aonde você pode achar a informação, peço para que você faça referência, peço para que você procure a contradição, faço com que você... Ou seja, eu estou tentando não deixar a pessoa ser um analfabeto funcional. Eu estou tentando não deixar, me esforçando para que essa pessoa não seja um robô do Igor, né? Para que ela não venha ser um papagaio meu. Né? Eu não quero que você seja um papagaio. Lembra de Mateus 16? Jesus ele pergunta para os discípulos o que eles pensavam acerca do Cristo. Ou seja, Jesus está querendo com que os discípulos eles pensem, raciocinem aquilo que Jesus está falando. Não à toa, o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 3,15 que é para nós explicarmos a razão da nossa fé. Olha que contraditório, né? E não tem nada de contraditório. É a razão da fé. É uma fé que na filosofia ela chama de fideísmo. Né? O que é fé? O que é fideísmo? A fé é uma fé baseada, né, em uma racionalidade. Como que é isso? Como que é uma fé baseada em uma racionalidade? Fé é fé. Não. Vamos ver um exemplo clássico. Você imagina se eu tenho um apartamento pegando fogo e eu chego para você e falo, ó, fica ali na janela que vai chegar um Dumbo, um elefante com uma orelha enorme voando, né, com as cores vermelho e branco, ele vai passar aqui e vai te pegar, mas você precisa se jogar da janela para que ele te pegue. Isso é fé. Aliás, isso é fideísmo. Por quê? Porque é totalmente doida essa ideia. Isso é fideísmo. E o que é fé? Aí eu falo, olha, fique aqui, porque logo, logo vai chegar um bombeiro e o bombeiro vai te vestir com uma roupa que vai te proteger do fogo e ele vai te levar lá para baixo. Ou seja, é uma fé baseada em dados. Você acha que a fé de Abraão veio da onde? Né? Romanos 10, 23. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé é baseada na palavra. O analfabeto funcional, ele tem as suas ideias e as suas convicções baseadas em suas axiologias, baseado naquilo que eu acho que é assim. Aí eu penso dessa forma, né? Eu vejo que é dessa maneira. Então não é fé, é fideísmo, é baseado no nada. Por isso que a razão da nossa fé é uma fé baseado dentro de elementos escritos em fontes, em versículos, né? Que eu consigo balizar, trazer o alicerce da minha fé. Então, o analfabeto funcional ele tem esse problema, ele não consegue raciocinar nas escrituras, ele lê o texto, não entende, ele começa a fazer uma análise do pensamento dele, né? Uma análise até psicanalítica do texto, né? Porque eu acho, né, que deve ser assim, porque que a Bíblia tem esse versículo assim, né? Um exemplo de um analfabeto funcional. É ele pegar aquele texto de Mateus que fala que na ressurreição, nós seremos como anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Então, se ele
apenas se basear nesse texto, que a Bíblia chama de texto sem contexto é pretexto para heresia, né? E que a Bíblia por si só ela se explica, ele vai achar que todos nós seremos anjos, não teremos corpo físico. Ou seja, ele está baseando a sua fé em um único texto. É um analfabeto funcional, porque a Bíblia, ela por si só, ela se explica. Ou seja, nós teremos corpo físico, porém, nós seremos como anjos que não se casam. Não é que tem corpo espiritual, é que anjo não casa, é isso que o texto está dizendo. A respeito do corpo, está lá em Coríntios 15, Lucas 23, né? Aí é um outro departamento. Então, isso tudo demanda o quê? Esforço, tempo de meditação. Por isso que a Bíblia fala, medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. E isso é uma coisa, um compromisso que eu tenho com os irmãos do canal, que eu não quero colocar aqui, né, ou fazer o canal crescer exponencialmente a ponto de que eu forme um exército de gente que fica balançando a cabeça igual um boneco, dizendo amém, e é o certo, e eu crio um partidarismo. Eu fico com o Igor porque o Igor é legal. Não, você não tem que ficar comigo porque eu sou legal. Eu lembro do que os apóstolos disseram. Pedro falou para Jesus, para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Eu não estou com Jesus porque ele é legal. Eu estou com Jesus porque ele fala a verdade. Então, você tem que seguir aquele que fala aquilo que você entende, pelo menos, que é a verdade. Não é porque eu sou legal. Tem muita gente legal que prega heresia. Tá? Agora, como é que você vai identificar se a pessoa prega heresia ou não? Por intermédio da dedicação do estudo. E eu sou um tipo de cara que eu observo tudo. Eu observo tudo. Por quê? Porque isso é uma coisa minha desde pequeno. Então, se a pessoa fala assim, você tem que estudar o espiritismo. Pô, eu já estudei. Né? Então, tem várias religiões que eu já estudei de montão. Né? Isso não é para minha vanglória, não tem nada de vanglorioso nisso, não. É porque se eu penso em ser um professor, você tem que ser professor com excelência. E isso é uma caminhada que eu venho caminhando desde os meus 12, 13 anos de idade. Tá? Então, o que eu prezo nesse canal não é por querer milhões de inscritos. Eu acho até bacana crescer devagar do jeito que está crescendo, porque eu consigo acompanhar quem está no canal. Eu consigo ver, né, o desenvolvimento de alguns irmãos que começaram, às vezes, até cru, e hoje estão... Né, eu li as provas dos irmãos, e tem alguns irmãos que, olha, botaram para quebrar. Né? Praticamente eu estava lendo assim, nossa, como é que a pessoa conseguiu desenvolver esse raciocínio? Né? Ou seja, a pessoa ela está conseguindo captar. Teve gente que errou? Claro que teve gente que errou, normal, né? Quantas vezes eu errei, mas está buscando. O que eu estou querendo treinar na mente dos irmãos é justamente o se esforçar. Lembra que Jesus falou, né? Amar ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Você se esforçar para conhecer as Escrituras faz parte do amor, porque quem ama a Deus ama a palavra. Não tem como dissociar, porque Jesus é a palavra. Tá? Então, se alguém pensa, né, que aqui o nosso propósito é fazer... Deixa eu botar no silencioso. Que aqui o nosso propósito é gerar pessoas, né, que estão apenas para poder, né, fazer uma aglomeração de gente, né? Quero 70 mil inscritos no canal, 100 mil inscritos, eu vou lá, ensino, desligo e vou embora. Não é esse o propósito, muito pelo contrário. Por que a gente tem a escola de líderes? Daqui a pouco já vou incentivar a eles a responderem no YouTube para mim. Né? Vou passar, tem essa pessoa fez essa pergunta aqui, continua isso aqui, fulano, vai lá e responde. Por quê? Porque eu quero gerar pessoas com mente pensante. Diferente do sistema que hoje gera muito mais analfabeto
analfabeto funcional. Gera muito mais isso. E a gente observa, né, que nas redes sociais, esses analfabetos funcionais, né, eles são, não é porque eles quiseram ser. Tem gente que tem realmente dificuldade de poder se expressar, tem gente que tem dificuldade para poder analisar, fazer uma referência, tem gente que tem dificuldade de escrever. A gente vê as pessoas escrevendo errado, a gente vê pessoas não sabendo se expressar, né? Eu tenho que pedir para perguntar de novo, mas isso não é nenhum tipo de vergonha, né? Eu, como professor de verdade, né, eu tenho que olhar para isso e não ficar zoando, vai aprender a escrever de forma nenhuma. Isso é até um preconceito contra a pessoa. A gente está aqui para poder ajudar a pessoa, né? E não trazer para baixo, que isso não é papel do sacerdote. Né? Isso é um trabalho que a gente tem que fazer como igreja. Né? Como igreja. Pega o exemplo, até mesmo da Igreja Católica, né, dos jesuítas, que os jesuítas eles alfabetizaram, né? Eles alfabetizaram os índios por meio das escrituras, porque eles queriam evangelizar, eles ensinavam os índios a ler e a escrever. Os jesuítas tiveram um papel muito importante no Brasil. Então, o nosso papel não é ficar discriminando quem não conhece de Bíblia, é mostrar para essas pessoas que eles precisam melhorar. E esse trabalho é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas é o nosso trabalho. Né? O nosso trabalho é levar o conhecimento. Então, as pessoas que estão aqui são pessoas que eu vou estar me esforçando o máximo para levar o conhecimento, sempre atrelado à boa prática do Evangelho. Está sempre atrelado à boa prática do Evangelho. Então, a gente precisa estar trabalhando isso, não fique dependendo, né? Se você só fica ouvindo o Igor pregando, mas não estuda, você está errado. Eu prefiro que você pare de me ver e vá estudar a Bíblia. Eu prefiro, em nome de Jesus. Você desliga o YouTube, para de ficar me vendo e vai estudar a palavra, tá? Então, se você lê a Bíblia, mas também vê os vídeos do YouTube, amém. Agora, se você só vê vídeo de YouTube e você não tem tempo de qualidade com Deus, meditando, tendo a sós, o tete-a-tete com Deus, aí você está errado, você tem que desligar um pouco o YouTube, não tem problema, não vou ficar chateado com isso, tá? O importante é você ter o seu momento de devocional, amém? Então, para isso que a gente fez a prova, para poder você mesmo estar procurando raciocinar, tá? Procurando exercitar a sua mente, botar a mente para trabalhar, colocar os pingos nos is, né? A fim de que você não seja um analfabeto funcional, que é o que mais tem hoje aí na internet, nas redes sociais, são pessoas desta maneira. Beleza? Então vamos lá.